Olá, sejam bem-vindos a mais um Planetário Café. Esse é o nosso Planetário Café de número 6. O tema de hoje é Filosofia da Ciência. Meu nome é Naelton, sou astrônomo da Fundação Planetário. Todos nós aqui somos astrônomos da Fundação Planetário. Nós temos a Flávia Pedrosa, o Jorge Marcelino e o nosso entrevistado de hoje é o Leandro Guedes. Leandro Guedes possui graduação em Tecnologia de Processamento de Dados pelas Faculdades Integradas Anglo-Americanas, graduação em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Astronomia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos, mestrado na área de Astrofísica Extragaláctica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado na área de Filosofia da Ciência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Ele é astrônomo do Planetário desde 2004. Olá, Leandro. Obrigado por estar aqui participando com a gente na nossa entrevista. E nós vamos começar já com uma pergunta do Jorge. Ele quer fazer uma pergunta bem objetiva. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui novamente, né? Pelo convite de participar do programa. E eu quero, como todo mundo me conhece, sabe que eu sou um cara bem direto. Eu gostaria muito que o Leandro falasse um pouco sobre o que é filosofia da ciência. Pessoal, obrigado pelo convite. Muito legal ter acompanhado os outros episódios do Planetário Café. São todos muito legais. Achei que foi uma ideia muito bacana. Obrigado pelo convite. Espero que vocês possam ter papos muito legais ainda com muita gente. Cara, filosofia da ciência é uma área do conhecimento que estuda a ciência em si. Tá? O que aconteceu é que a ciência se tornou algo tão complexo no seu desenvolvimento e houve desdobramentos tão interessantes, né, sobre os métodos da ciência, sobre como nós obtemos conhecimento científico, como a gente consegue observar a natureza e gerar conhecimento com isso, que a ciência passou a merecer ser estudada, né? E também por causa da sua importância. A nossa sociedade hoje ela é totalmente construída em cima do desenvolvimento científico, né? Então, a ciência é uma coisa absolutamente fundamental para a sociedade humana, né? Por isso, a gente precisou estudar a ciência. Quer dizer, o que é a ciência, né? Existem algumas perguntas bem fundamentais assim, sobre até onde vai o alcance da ciência. Não é? Quando algum tipo de conhecimento pode ser considerado conhecimento científico, né? E isso separa a gente aí das pseudociências, por exemplo, tá? Ou da religião, né? Que é uma outra forma de conhecimento, né? Bem diferente da forma de conhecimento científico. Então, existem umas questões aí que envolvem várias coisas, desde da obtenção de dados, desde como a gente trabalha com esses dados, envolve questões de semiótica, né? O nosso relacionamento com os dados que vêm da natureza, e envolve também questões culturais, quer dizer, como a ciência se relaciona com a sociedade. Tá? Isso aí está relacionado com o fazer científico, está relacionado com a influência da ciência na própria sociedade, né? Na própria cultura. Então, a ciência passou a ser alguma coisa que precisava ser estudada, né? A gente precisa estudar o que é isso, que nós chamamos de ciência, que é tão importante e se tornou algo tão complexo, né? Com tantos desdobramentos e com tantas características muito particulares, assim, que a torna tão diferente de outras formas de conhecimento. Tá? Então, quem faz isso é a filosofia da ciência. Filosofia da ciência. Uma coisa interessante é que a filosofia da ciência ela não é filosofia e não é ciência. Tá? Ela é uma área que estuda a ciência, né? Você pode pensar como uma parte da filosofia, né, dedicada ao estudo da ciência em si. Tá? Eu acho que a Flávia quer fazer uma pergunta para você também agora. Olá, Leandro. Que bom que você está aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação da filosofia da ciência com a história da ciência, né? Você fez o seu doutorado num curso, né? Que é o curso de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. A história da ciência, ela permite que a gente observe diretamente o desenvolvimento da ciência ao longo do tempo, né? Em todas as suas peculiaridades.
A gente pode observar, por exemplo, como os cientistas, ao longo do tempo, pensaram ciência, como eles desenvolveram seu conhecimento científico. A gente pode colocar esse cientista dentro de um contexto histórico e cultural. Tá? O contexto, né, cultural do cientista do século XVIII, por exemplo, é completamente diferente do contexto do século XXI. Tá? Então, como era a ciência? Né? O que mudou do pensamento científico de lá para cá? E também, com relação a essa importância fundamental que a ciência tem no desenvolvimento da sociedade, né? Quais eram os reflexos que a ciência exercia na sociedade lá no século XVIII, XVII ou antes, né? Existe um momento da história que a gente passa a falar de ciência propriamente dito, tá bom? Mas a gente entende que o pensamento que buscava conhecer a natureza já existe desde muito tempo, tá bom? Basicamente, a gente entende assim, o surgimento da nossa ciência como vindo da filosofia que nos remete aos gregos, né? Mas até anterior a ele já havia uma relação com a natureza de buscar conhecimento, buscar compreender a natureza, buscar descrever aquilo que a gente via, né? Assim, sendo bem exagerado, né, isso começa com os mitos, né? Quando a gente começa a ter os primeiros mitos de criação. E aí depois você vê com uma relação de tentar explicar o que você estava observando no céu, tentar conhecer alguma coisa ali da natureza. Você tem muito desenvolvimento da técnica. A técnica é uma coisa que não envolve necessariamente uma ciência, mas é um conhecimento que você obtém ali da prática, tá bom? E, aliás, falando de técnica, né, é uma coisa interessante porque a técnica com a ciência gera tecnologia, né, que é uma coisa também fundamental na nossa sociedade, principalmente na sociedade moderna. Então, a gente vê isso tudo na história da ciência, né? A história da ciência que permite a gente analisar toda essa evolução. E não existe uma forma melhor, né, de você entender o seu lugar agora do que olhando para o passado, né? Tentando entender como é que você chegou nesse lugar, né? Então, para você entender a ciência moderna, entender o que a gente faz na ciência hoje, quais são as limitações que a gente pode estar enfrentando hoje na ciência, às vezes limitações que já foram enfrentadas no passado, a gente pode pensar um pouco sobre como nossos colegas antecessores, né, resolveram essas limitações. Isso pode nos dar uma boa perspectiva de como enfrentar determinados problemas hoje, tá bom? Então, por isso a história da ciência é um campo absolutamente fundamental no campo da filosofia também. Normalmente, assim, na maioria das universidades aí pelo mundo, a filosofia da ciência é estudada no lugar que tem uma sigla, né, HPS, que é History and Philosophy of Science. É sempre História e Filosofia da Ciência. Né? Esse curso que eu fiz, que você também está fazendo, Flávia, que está lá também, é o curso de História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia. Né? Então, esse título é perfeito, né? Esse nome é perfeito. Foi o criador desse nome, né, o professor Carlos Keller, lá, que eu tive a felicidade de ser meu orientador. Ele conseguiu botar num nome só uma porção de coisa, né, que envolve todo esse conhecimento. A filosofia estaria dentro aí da epistemologia, né? E você tem a história também, que é absolutamente fundamental nisso tudo. Agora quem quer fazer pergunta sou eu. Pode dizer um pouco para a gente do que a filosofia, como a filosofia da ciência vê o desenvolvimento do conhecimento humano? Como é que é essa visão dessa evolução do conhecimento humano? A gente tem assim desde que o homem começou a olhar para o céu, né, a olhar para a natureza, a buscar entender o que está ao seu redor, houve um desejo muito grande de entender o que estava acontecendo, principalmente uma questão de sobrevivência. Tá? No começo, evidentemente, a gente não queria saber muito qual era a causa do trovão. Né? A gente queria que o trovão não caísse na nossa cabeça, né? O relâmpago. Né? A gente queria que o relâmpago não caísse na nossa cabeça. A gente queria ter um conhecimento muito prático assim da natureza por uma questão de sobrevivência. Tá? Com o passar do tempo, houve uma necessidade de buscar explicações mais fundamentais. Né? Por que ocorre o trovão? Né? Que é uma coisa tão assustadora, assim, não? Aquele barulho, imagina. Dá para a gente se colocar, né, no lugar de um homem na floresta, né, um homem primitivo,
que está lá observando aquela paisagem, né, com nuvens e tal, e daqui a pouco houve um trovão, né, com aqueles relâmpagos e tal. É algo realmente assustador, né? Então, a gente passa a ter uma necessidade de explicar por que aquilo acontece, né? O que está acontecendo ali. Como essas coisas estavam ainda muito distantes da gente, no sentido de você ter um contato direto com o que é aquilo na natureza, quer dizer, o que é, né, um raio, você estava muito longe ainda de poder pensar numa corrente elétrica, entendeu? Então a gente começa a atribuir causas divinas, né, causas sobrenaturais para aquilo ali. Literalmente sobrenatural. Sobrenatural no sentido de que é algo que você não tem acesso, né? Algo que está fora da natureza. Né? O sobrenatural tem essa conotação, algo que está fora da natureza. Isso aí seria o primeiro movimento nosso para tentar entender e descrever a natureza. Tá? Depois disso, a gente tem um longo momento da história em que a gente ainda tem um pouco desse resquício, né, de atribuir muitas coisas da natureza ao sobrenatural, né? Então não há uma vontade, uma necessidade muito grande de chegar de fato à explicação última da natureza, né? Então, por exemplo, quando você tem um sistema geocêntrico, né, que a Terra está no centro do universo, né, e os planetas giram em volta da Terra, você tem ali planetas girando em torno de um ponto, né, descrevendo um epiciclo, né, e o centro desse epiciclo gira em volta da Terra. Aquilo ali, eles entendiam que não era exatamente como funcionava de fato, aquilo era um modelo. Né? Então, criava-se modelos para descrever o que se via, para se tentar fazer previsões, para você poder entender um pouco como a natureza funciona, mas sem chegar na causa. A causa era uma coisa que estava meio distante ainda. Né? A causa ainda é algo que pertence ao sobrenatural, ao divino. Né? Eu estou colocando esse sobrenatural, divino, tudo no mesmo lugar. Claro que tem muitas diferenças aí, mas tudo no campo de uma metafísica, tá? Algo que está além do nosso universo físico. Tá bom? E aí acontece, falando de história um pouquinho, o momento em que você tem a gravitação de Newton. E aí você tem um salto muito grande, porque antes da gravitação de Newton, a ideia que você tinha era que nós moramos aqui num planeta, né, onde tem coisas que nós podemos acessar, a gente pode fazer experiências, e existe um mundo acima da Terra, que é o mundo dos planetas, é o mundo dos deuses, né, um mundo que a gente nunca vai conhecer, a gente nunca vai ter acesso a esse mundo. Então não adianta a gente tentar explicar isso, porque a gente não vai conseguir, é algo que está além da nossa capacidade humana. Tá? Isso é um pensamento aristotélico. Mas aí vem a gravitação de Newton. Com a gravitação de Newton, a gente tem o seguinte, as mesmas equações que mostram para a gente, né, o caminho que uma bala de canhão faz aqui na Terra, ou o movimento, né, que uma maçã faz caindo da Terra, são as mesmas equações que mostram para a gente a trajetória de um planeta. São as mesmas equações que mostram para a gente, por exemplo, a órbita de um cometa. Então, você passa a ter um céu, né, que ele já não é mais tão inacessível assim. Você já começa, pelo menos os movimentos de lá são os mesmos movimentos daqui. Não é? No pensamento aristotélico, os movimentos celestes eram sempre circulares e os movimentos aqui na Terra eram sempre em linha reta. Né? E aí a gravitação de Newton mostra que, peraí, não é bem assim. Entendeu? Os movimentos de lá não são tão diferentes assim dos movimentos aqui na Terra. Existe uma correspondência. Eu posso calcular usando as mesmas equações. Tá? E aí você já tem que essa parte da natureza que era atribuída assim, sempre a alguma coisa sobrenatural, né, ou divina, e algo inalcançável para a gente, já passa a ser um pouco mais alcançável. Né? E depois você tem, assim, talvez tenha sido o golpe final nisso, que tem sido a espectroscopia, né, que mostra para a gente que os mesmos elementos químicos que estão aqui na Terra também estão nas estrelas e também estão aí espalhados pelo universo. Ou seja, isso aí me parece que a gravitação de Newton e a espectroscopia rompe completamente com a nossa ideia de impossibilidade de estudar a natureza. Tá? E, ao mesmo tempo, também, quer dizer, enquanto essas coisas estão acontecendo, né, surge o
o positivismo também, né? Que é uma corrente de pensamento que coloca o homem como sendo o ser principal, né? Como se nós fôssemos realmente assim, ó, a gente pode conhecer tudo, não precisamos de explicações que remetam a uma metafísica. Para os positivistas, a metafísica era absolutamente isenta de significado, destituída de significado, né? Então você passa a ter uma visão bastante mais materialista da ciência, que levou basicamente a ciência que a gente tem hoje, tá bom? Isso pode ter causado alguns problemas. Tem uma discussão muito grande, muito interessante aí sobre o positivismo, sobre a influência do positivismo na ciência hoje, né? Se ela é boa, se ela é ruim, se ela foi boa, se ela, sabe, talvez a gente esteja num momento aí que precise relativizar isso ou não. Tem uma discussão bastante interessante na filosofia da ciência sobre isso. Tá? Mas basicamente, sim, eu fiz só um resumo bem rápido assim sobre uma parte da evolução, né, da ciência, desde lá dos nossos mitos, né, de quando a gente começou a pensar a natureza, até o que a gente tem hoje. Uma coisa interessante também, fazendo né, pegando outra ponte assim, do antigo com o novo, era muito importante a gente prever comportamentos da natureza, não é? Era uma coisa de sobrevivência mesmo, como eu falei, né? Aquela coisa lá do homem lá na floresta que não queria que o relâmpago caísse na cabeça dele. Ele tinha que morar em algum lugar que isso acontecesse, ele não queria ficar molhado, ele queria se proteger, né, do vento, da chuva, enfim. Foi muito importante também para o desenvolvimento humano você conhecer os ciclos das estações do ano, né? Para a gente saber quando a gente ia plantar, quando a gente ia colher, quando a gente precisaria armazenar alimentos, porque você não ia poder plantar e ia chegar um inverno muito rigoroso, né? E você tinha que se alimentar de algo que já tivesse guardado. Para conhecer isso tudo, se usou o céu, né? E o conhecimento astronômico ele veio com uma importância muito grande por causa disso. Então, note que se percebia que havia algumas constelações que estavam no céu quando determinado clima ia acontecer aqui na Terra, por exemplo. Né? Havia constelações que marcavam a época da chuva, constelação que marcava a época da seca, por exemplo. Houve uma correspondência, mas não se tinha muito a ideia de explicar por que aquilo acontecia. Tá? Era um conhecimento bastante prático, assim, que visava bem a sobrevivência. Né? Mais modernamente que a gente tem essa questão de tentar entender por quê. Né? Hoje a gente consegue entender por que você tem determinadas constelações e qual é a relação que isso tem com o clima aqui da Terra. Né? Que é nenhuma, na verdade. A relação é que a posição da Terra na sua órbita. Mas durante um bom tempo, né, esse tipo de relação, o que eu estou vendo e o que está realmente influenciando na minha vida. Isso foi uma coisa muito importante no desenvolvimento do conhecimento. Tá? Isso a gente está falando de técnica, na verdade, não é nem de ciência exatamente, mas é técnica. Ok, Leandro. Agora eu gostaria de passar a bola para a Flávia, que ela quer fazer uma pergunta para você. Leandro, existe ainda alguma relação entre a filosofia antiga e a ciência moderna? Tem muita relação, tá, entre a filosofia antiga e a ciência moderna. Tá? Eu vou falar de uma que eu acho muito importante e é fácil da gente compreender hoje, que diz respeito a dois possíveis caminhos para você buscar a realidade, né? Buscar o conhecimento da natureza. Esses dois caminhos eles são bem caracterizados na filosofia antiga por Platão e Aristóteles. Tá? E tem um quadro, né, que na verdade não é um quadro, desculpa, é um afresco, que está numa parede lá no Vaticano, foi pintado por Rafael, é um afresco chamado A Escola de Atenas, né, onde ele colocou todo mundo que se conhece, que se conhecia na época, né, dele, todos os grandes pensadores, ele conseguiu pintar ali. E Platão é um cara que ele achava que a realidade, né, ela devia ser buscada não no nosso mundo, porque o nosso mundo é um mundo imperfeito, é um mundo que é corruptível, então a realidade não está aqui. Né? A realidade está no mundo que ele chamava de mundo das ideias. Já Aristóteles, ele achava que não, que a gente vive nesse mundo, então a realidade tem que ser buscada aqui, o conhecimento tem que ser buscado aqui. E na escola de Atenas, o Rafael pintou os dois no centro. Esse afresco tem uma importância também para a história da arte, aí, por causa do uso da perspectiva, né, que o quadro mostra os dois no centro, né, no
no pórtico e tal. E lá no meio a gente vê Platão apontando para cima, não é? Platão aparece como um homem mais velho e tal, com o dedinho apontando para cima, e Aristóteles é um cara mais novo com a mão para baixo, né? E é genial porque assim, o Rafael conseguiu pintar a diferença de pensamento entre eles, né? É sensacional. Então, os dois estão com... Tem outros detalhes ali, um está descalço, o outro tá de sandália, cada um está com o seu livro, né, embaixo do braço, mas ele consegue pintar ali a ideia, né, de que um achava que o caminho para o conhecimento era o caminho das ideias, né, de você buscar isso no outro mundo, e o Aristóteles achava que você tinha que fazer experiências e tinha que procurar a realidade aqui. Tá? A gente, fazendo uma extrapolação desse tipo de pensamento até os dias de hoje, né, a gente passa a ter o racionalismo e o empirismo. Tá bom? Teve muita gente no meio do caminho, vários filósofos, cientistas, vários pensadores aí que desenvolveram, não é, essas formas de pensar. Mas hoje em dia a gente pode pensar no racionalismo e no empirismo, pegando como exemplo a física teórica, né, e a física experimental, né, ou áreas mais empíricas mesmo. Por exemplo, a física teórica ela lida com questões como a forma do universo, né, quais são as formas possíveis para o universo. E para isso ela usa todo o pensamento, todo o arcabouço matemático, que não necessariamente precisa de dados. Não é? Você pode elocubrar sobre possíveis formas do universo, ainda que você não tenha como medir qual a forma que de fato o universo tenha, para você saber qual modelo estaria correto, tá bom? Já, por exemplo, na astrofísica, né, você observa uma estrela, você tira dados, e você, através daqueles dados ali, você tenta criar um modelo para o funcionamento daquela estrela. Tá? É um outro caminho. Hoje em dia a gente tem uma compreensão que muitas vezes os dois são necessários, tá? Na prática a gente acaba indo para um lado e indo para o outro. Hoje em dia não se tem mais, na verdade, não só com relação ao racionalismo e ao empirismo, né, mas com relação a várias outras linhas de pensamento, você não tem mais caminhos estanques, né? Normalmente os cientistas eles caminham, né? Ora você faz um trabalho que está aqui mais no lado racional, você está sendo mais platônico, né? do racionalismo, né? Você está sendo mais platônico. Aí, de vez em quando, você cai aqui para o empirismo, você vai querer dados e tal para justificar alguma ideia, você está indo já mais para o lado aristotélico. E a ciência hoje ela caminha sem muito rigor, né, nesses caminhos. Mas o pensamento existe, né? A forma de você pensar, aonde você vai buscar, ou qual é o caminho que você vai utilizar para buscar conhecimento, isso ainda existe, já era pensado lá pelos gregos antigos. Tá? Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O empirismo é infalível? Podemos confiar 100% na experiência, em cima do que você já estava falando? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque a impressão que a gente tem é que se você fez uma experiência, nitidamente ela vai funcionar, né? Ou se você tem as condições ali para fazer uma experiência, você pode confiar 100% dela. Cara, eu vou falar de dois exemplos aqui que eu acho bem icônicos, né? Para mostrar que o empirismo pode ter um certo limite, né? A gente tem que ter um certo cuidado assim com as coisas que a experiência coloca. Um deles, já que a gente está falando de Aristóteles aqui, a gente sabe que Aristóteles ele desenvolveu aquele modelo de mundo em que a Terra ocupava um centro do universo, né? Em volta da Terra você tinha esferas cristalinas, cada esfera tinha um planeta preso nela, né? E as esferas giravam em volta da Terra. E é por isso que a gente via todo o universo girando em volta da Terra. A gente vê o Sol nascendo e se pondo, a gente vê as estrelas girando de noite, tudo por causa dessas esferas aí. Tá? E apesar de muita gente, né, achar que Aristóteles desenvolveu esse modelo só porque a gente vê as coisas girando em volta da Terra, não era bem assim. Né? Lembra que Aristóteles era um empírico, né? Ele gostava de experiência. Então, ele justificava a Terra no centro de modo empírico. Tá? Ele dizia o seguinte, ele acreditava, Aristóteles, ele trabalhava com uma ideia que vinha de um filósofo anterior a ele, chamado Empédocles. A ideia dos 4 elementos. Né? Você tem 4 elementos básicos que criam as coisas da natureza. Água, fogo, terra e ar. Todos os elementos da natureza, todas as coisas da natureza são formados por esses 4 elementos básicos. Tá bom? E Aristóteles diz o seguinte, olha, cada elemento desse busca naturalmente
uma posição no mundo, né? Eu estou usando o mundo aqui no sentido antigo de universo, né? De tudo que a gente conhece aqui. Então, assim, no mundo, cada elemento básico desse procura a sua posição certa, tá bom? Por exemplo, por que uma maçã boia, né, na água? Porque o elemento ar que tem na maçã tenta ir para cima, tá? E o elemento terra da maçã tenta ir para baixo. Então, por isso que, na média, a maçã fica boiando ali, tá? E a experiência que Aristóteles fazia, né, para justificar isso era o seguinte: se você soltar bolhas dentro da água, né, se você botar a sua cabeça no rio e soprar, né, você vai colocar o elemento ar dentro do elemento água. Você vai ver que essas bolhas elas vão subir, né? As bolhas não vão cair para dentro da água, né? As bolhas sobem. Então, olha, naturalmente o elemento ar tende a ir para cima, tá bom? Quando você acende uma chama, né, numa fogueira ou numa tocha, esse fogo tenta ir para cima do ar, né? Ele vai para cima de tudo. Você não acende o fogo vem para baixo, né? O fogo vai sempre para cima. Então ele pensava, olha, o elemento ar ele vai para cima do elemento água e o elemento fogo ele tenta ir para cima do elemento ar, tá? E o elemento terra, se você pegar uma pedra e jogar na fogueira, essa pedra vai afundar, né? Essa pedra cai no ar e essa pedra afunda na água. Então o elemento terra é aquele elemento que tende a ir para baixo de todos os outros elementos. E é por isso que a Terra é o centro do universo. Então, de uma forma empírica, ele demonstrava que a Terra era o centro do universo, tá bom? E não é, a gente sabe, enfim, nosso conhecimento hoje mostra que esse pensamento tem vários furos aí, né? Mas era uma coisa empírica, né, que era aceito. Um exemplo um pouco mais moderno, né, que eu acho interessante a gente pensar também, é na questão do ovo, né, que quando nós aqui éramos crianças, eu sei as nossas idades aqui, eu sei que todos nós aqui, quando éramos crianças, ouvimos, né, que ovo fazia muito mal para o colesterol, aumentava o colesterol, a gente tinha que contabilizar o número de ovos que eram comidos, né, e tal, inclusive nas receitas, né, eu me lembro que o ovo que era usado para fazer o bolo, a gente tinha que contabilizar na quantidade de ovos que eram comidos ao longo da semana, né? E há pouco tempo, né? Não é nem tão pouco tempo assim, mas já se mostrou que não é assim, entendeu? O ovo não é tão vilão assim na questão do aumento do colesterol e tal. E assim, quando o ovo foi condenado, né, entre aspas, assim, a gente estaria aí talvez na década de 60, 70, a gente já tinha, sabe, uma química desenvolvida, uma medicina bastante desenvolvida, uma bioquímica bastante ativa aí para poder fazer experimentos que eram confiáveis, né, para poder fazer testes que eram bastante confiáveis, né? E, no entanto, a gente verificou depois que a coisa não era bem assim. Portanto, o empirismo, né, essa coisa de a gente fazer experimentos, a gente tem que entender que ele está dentro de todo um contexto, não é, que está relacionado com a nossa compreensão, inclusive da forma como a gente faz o experimento. Está me vindo aqui à cabeça a palavra paradigma, tá, que foi colocada aí como, é muito usada também na filosofia da ciência, uma palavra que foi introduzida por um filósofo chamado Kuhn. Ele dizia que a ciência trabalha dentro de um determinado paradigma, né? Que você tem mudanças na ciência quando os paradigmas mudam. Tá? Um exemplo de paradigma seria a física de Newton, né? Onde você tem uma força gravitacional e a relatividade, onde você tem distorções no espaço-tempo. Né? São pensamentos completamente diferentes para explicar o mesmo fenômeno que é o fenômeno gravitacional. Mas então os nossos experimentos são feitos dentro de um paradigma, são feitos dentro de um contexto, inclusive cultural, que vai estar relacionado com a forma como a gente está não só fazendo os experimentos, mas como lendo os resultados. É muito difícil a gente perceber isso quando a gente está dentro do contexto, né? E aí, de novo, a gente volta àquela pergunta da Flávia, né, sobre a importância da história da ciência. Quer dizer, é mais fácil você perceber isso quando você já está distante no tempo. Que aí você consegue olhar para trás e perceber, né, você consegue ver com mais clareza, né? Quando você se afasta, você tem uma clareza maior das coisas. E aí você tem uma clareza do contexto em que aquele experimento foi feito, em que aqueles dados foram colhidos, o que estava envolvido ali, né? É muito difícil você perceber quando você está dentro do contexto, quando você está passando pela situação. Existe um conceito de história do momento presente, né, que se faz hoje, né? Que são historiadores, né, pessoas que trabalham com história, que tentam contar a história que está acontecendo agora.
E é muito difícil fazer isso, muito difícil, porque você está dentro da história, né? É mais fácil você olhar para trás e contar a história que aconteceu. Você tem todo o desenvolvimento contextual ali que te explica muita coisa. A história do momento presente é muito complicada. Talvez a questão do empirismo, né, ou a certa limitação do empirismo, esteja relacionado com isso, com o fato de você estar dentro de um contexto, não é, que vai te mostrar um total sucesso de um experimento que talvez depois, com o tempo, você conheça erros, né, que houve ali, que eram absolutamente invisíveis para quem está dentro do contexto. Então, o empirismo é uma coisa também que a gente tem que usar com cautela. Ok, Leandro. Eu acho que a Flávia quer lhe fazer uma pergunta agora, não? É interessante, Leandro, que você estava falando aí, e eu estava lembrando de uma história que um professor amigo meu me contou, que ele estava falando com ele é professor de ensino médio, né? E ele estava conversando com os alunos sobre o modelo ptolomaico e o modelo copernicano, né? E aí ele explicou o modelo ptolomaico, e aí um aluno virou para ele e falou assim: ah, mas esse Ptolomeu era muito burro, né? Sensacional. Então, daí a gente vê, né, essa importância da gente estudar a história da ciência, todo esse contexto sociocultural, né? E que acaba que a gente acaba julgando, né, de acordo com o nosso próprio conhecimento, né? E aí esse professor ele virou para o aluno e falou assim: então vamos fazer o seguinte, esquece tudo que a gente sabe até hoje, assim, depois da invenção dos telescópios, dos satélites, das sondas, coisa e tal, você vai me explicar, então, esse modelo copernicano a partir só de observação do céu a olho nu, né? Aí deu umas semanas lá para ele pensar, né? E aí depois ele voltou e falou assim: professor, difícil, né? Maravilhoso isso, maravilhoso. Isso mostra, né, assim, como é que a gente às vezes faz o julgamento. Esse tipo de julgamento, né, você achar, poxa, o cara lá do passado é burro, né? Usando essa palavra. É um anacronismo, né? Você não consegue se colocar na posição do cara. O trabalho do professor foi brilhante aí. Eu costumo dizer assim que o que separa, né, a gente dos filósofos, dos primeiros filósofos aí, é unicamente a quantidade de dados disponíveis, tá? Porque com o desenvolvimento da ciência você passa a ter mais dados, não é? Por exemplo, a gente só conseguiu realmente ter uma observação que demonstrou que a Terra não era o centro do universo com um telescópio, né? Que foi quando o Galileu observou o ciclo completo das fases de Vênus. E ainda assim teve uma outra questão filosófica também, se a natureza observada através de um instrumento poderia ser considerada uma... Né, que se uma observação feita através de um instrumento poderia ser considerado algo da realidade mesmo e tal. Mas é interessante porque esse exercício, né, de você se despir completamente do seu conhecimento e tenta explicar a partir do zero, porque você consegue colocar esses caras no exato mesmo patamar de nós hoje, com a única diferença da quantidade de dados disponíveis, né? Se a gente tivesse aí grande parte dos dados que nós temos hoje aí disponíveis para Aristóteles, disponíveis até para Platão, disponíveis para Galileu, pô, quanto esses caras não teriam feito, né? Só que a gente precisou de um desenvolvimento tecnológico para poder coletar dados da natureza. Aliás, Flávia, isso que você está me falando está me vindo uma outra coisa aqui interessante também que eu acho que talvez seja legal tocar, que é como nós coletamos dados da natureza, né? Toda a nossa coleta de dados, né, da natureza, que inclusive passa por essa questão se uma observação, né, feita através de um telescópio poderia ser considerada algo real, né? Está relacionado com o fato de nós sempre conhecermos a natureza através dos nossos sentidos. A gente sempre, tudo que a gente coleta da natureza é através dos nossos sentidos. Então, todo o desenvolvimento tecnológico se deu através de extensões dos nossos sentidos. Por exemplo, um telescópio ou um microscópio nada mais são do que uma extensão dos nossos olhos. Nós pegamos a nossa visão, né, ou melhor, o sentido da visão, né,
e a gente estende a capacidade da visão. A gente consegue observar o muito distante, né, ou o muito pequenininho. Então, você aumenta a tua capacidade de ver, por exemplo. Você consegue enxergar comprimentos de onda que os seus olhos não veem, né? E isso aí nos dá uma grande ampliação aí do nosso conhecimento científico, tá bom? Então, tudo que a gente tem hoje, de diferente desses caras, é uma ampliação de dados, né? E a gente ainda está presos, né, ao que os nossos sentidos conseguem obter. Então, tudo que a gente faz até hoje, né, me parece que ainda está nessa redoma, né? Quer dizer, nós estamos limitados a conhecer a natureza através dos nossos sentidos. Evidentemente, usando extensões desses sentidos, né? O sismógrafo, por exemplo, que mede vibrações, né, no chão, pode ser considerado uma extensão do nosso tato, né? Por exemplo. O nosso tato, a gente consegue ver vibrações e tal através de uma extensão do tato. Isso é uma limitação que me parece que é importante da gente considerar, né? Quando você pensa na natureza como um todo, né? A gente sempre constrói nosso conhecimento em cima de dados obtidos através dos nossos sentidos. É legal, foi só um pensamento que veio do seu comentário, achei muito legal. É interessante você tocar nisso, né? E com relação, só para fechar a questão do sistema ptolomaico, né? Era um sistema tão bem sucedido que durou séculos, né? E dava conta de fazer previsões muito bem e tudo, né? Então, que citar isso para, né, a gente ver essa importância, né, do estudo da história da ciência. E eu queria aproveitar e perguntar também para você essa relação da filosofia da ciência com a ciência e a sociedade, os estudos de ciência e sociedade também. Muito legal. Olha, a gente passou agora, né, por uma... Na verdade, ainda estamos passando, né, pela pandemia, né, de 2020. E, assim, a gente só pôde ter a chance de nos proteger desse vírus por causa da ciência. Tá? O mundo já teve outras pandemias anteriores que foram muito mais devastadoras, né, muito mais desastrosas, porque a gente ainda não tinha a ciência que a gente tem hoje. Tá? Mesmo pegando assim, uma coisa mais recente, né, que foi a gripe espanhola, também a gente já tinha uma ciência um pouco mais, bem mais desenvolvida, né? Mas ainda assim a gente não teve o alcance que a ciência tem hoje, né? A gente já está desenvolvendo vacinas, por exemplo. Já existem vacinas sendo desenvolvidas e testadas. Vários remédios estão sendo testados. Fica muito claro a importância do isolamento, do distanciamento social. Tá? Vários trabalhos. Outro dia eu vi aqui a quantidade de artigos que saíam por hora sobre o coronavírus, entende? Então a gente tem uma ciência hoje que ela tem um desenvolvimento tal que a gente consegue ter uma dedicação à sociedade, consegue influenciar na sociedade de forma a mudar completamente o comportamento do mundo. O comportamento do mundo se modificou em 2020 por causa da ciência. Tá? Porque a ciência disse, olha, o que está acontecendo é isso e o que precisa ser feito é isso. Tá bom? E aí você teve uma mudança assim, muito brusca. Eu estou falando de uma coisa recente, né, que nós estamos vivendo ainda, esse momento histórico que a gente está vivendo. Eu falei agora um pouco da história do momento presente, né, uma coisa que dá para falar com uma certa segurança que a gente está vivendo um momento histórico, né, com essa pandemia. Mas existem outras coisas também que a gente pode pensar na relação entre a ciência e a sociedade. Por exemplo, o sucesso, né, da tecnologia no nosso dia a dia, né? Como as formas de trabalho se modificaram por causa da tecnologia. Tá? A tecnologia ela meio que marca uma vitória da ciência no nosso dia a dia. Né? A gente hoje tem uma câmera fotográfica dentro do bolso, a gente tem um computador dentro do bolso hoje. Né? Isso faz com que a gente tenha uma agilidade muito maior para diversas coisas, não só para a comunicação, para a troca de informação, quanto para diversas possibilidades, aí, tanto de diversão como de trabalho. Né? Isso, inclusive, até isso foi importante agora nesse período de quarentena, porque várias pessoas puderam continuar seus trabalhos, né, graças à tecnologia. Tá? Então, a sociedade ela vê uma importância muito grande da ciência
principalmente por causa da tecnologia que a ciência permitiu. A gente tem contato com essa tecnologia todo dia. Tudo que a gente faz acaba colocando a gente em contato com a tecnologia, tá? Que talvez seja aí a coisa mais direta, né? Ou a influência mais direta que a ciência teve nas nossas vidas. Eu falei aqui de celular e tal, mas você tem também medicina, você tem avanços de curas de doenças, equipamentos médicos para fazer diagnósticos e testes, enfim, uma série de coisas aí que moldou o nosso desenvolvimento social, né? É por isso que eu digo que a ciência ela é uma coisa absolutamente fundamental na sociedade humana moderna, né? E isso volta para a nossa primeira pergunta, né? Que é o que é a filosofia da ciência. Quer dizer, a ciência se tornou algo tão fundamental e tão complexa dentro de si que foi preciso alguém estudá-la, né? Ela passou a ser digna de ser um objeto de estudo, tá? Exatamente por causa dessa relação que ela tem com a sociedade, tá bom? Ou também por causa dessa relação que ela tem com a sociedade, né? Bom, Leandro, nós já estamos dirigindo para o final da nossa entrevista e eu vou deixar com você essa última pergunta aqui para você aproveitar também e fazer as suas considerações finais. Alguma característica na ciência moderna que você acha que mereça algum destaque? Tem uma característica, assim, a ciência moderna ela tem várias coisas que a gente poderia estudar sobre ela, né? Ou várias características que a gente poderia destacar. Uma que eu acho bastante interessante, que me parece que é bem do nosso tempo mesmo, é bem desse momento que a gente está vivendo, é a confluência de várias áreas científicas, né? Ou várias áreas conversando juntos. Isso é uma coisa que nós não vemos há muito tempo na história, tá? É interessante, né, que a filosofia, né, ela tentava abarcar como tudo, né? A filosofia é o amor ao conhecimento, né? Então você tentava conhecer tudo de uma forma bem geral e bem abrangente. Aí depois, com o desenvolvimento, a ciência precisou se segmentar, né? A gente já passou a ter uma quantidade muito grande de dados e foi preciso se especializar, né? A gente teve houve o reducionismo, né? Muita utilização do reducionismo e tal. Então a gente passou a ter muitos especialistas e a ciência passou a ser uma coisa muito dividida, né? Você tem, por exemplo, o médico que trata dos seus olhos, que não é o médico que vai tratar do seu coração, que não é o médico que vai tratar do seu cérebro, do seu fígado, né? Por exemplo, você tem o astrônomo, que é o astrofísico, e você tem o astrônomo que trabalha com mecânica celeste. Então, a ciência ela precisou realmente passar por esse momento de uma especialização, porque a quantidade de dados era muito grande e não dava para saber tudo de tudo, tá? Discute-se ainda quem teria sido o último cientista universal, né? O cara que sabia tudo sobre o conhecimento científico do seu tempo, né? Quem seria esse último cara, né? Algumas pessoas acham que foi Leonardo da Vinci, né? Ele poderia ter tido esse papel de ter sido o último cientista universal, né? O Leonardo da Vinci, assim, a gente sabe que ele fez várias coisas, vários experimentos e modelos, ele conhecia muita física, ele desenhou umas coisas, tipo um paraquedas, né? E ele até pintava, né? De vez em quando ele pintava também, mas ele era muito mais voltado para essa coisa da ciência. Há quem diga que foi o Henri Poincaré, né? Que é um cientista francês também contemporâneo de Einstein, que ele também era um cara que conhecia tudo de tudo, entendeu? Os caras conheciam, quando eu digo tudo de tudo, é tudo de tudo. Tá? O Da Vinci, por exemplo, ele estudava anatomia, né? Ele desenhava lá o interior dos cadáveres, né? Ele usava, né, o talento artístico dele para conhecer a anatomia humana. Então não era só física que ele conhecia, não era só filosofia, ele ia mais além, né? E o Poincaré também tinha essa característica. Bom, discute-se quem teria sido o último cientista. Então, depois desse período de especialização da ciência, né, a ciência passa hoje, ao meu ver, por um momento de confluência. A gente tem várias áreas hoje, de novo, conversando entre si. É como se a gente estivesse retornando a um fazer científico um pouco mais geral. Não se está abandonando a especialização, não pode abandonar, porque a gente tem uma quantidade de dados muito grande hoje, então a gente precisa realmente da ciência com alguma compartimentalização que é para as áreas poderem se desenvolver, né? Mas me parece que está ficando claro
que alguns avanços, né, algumas coisas necessitam, sim, de uma retomada ao certo generalismo, né, que pode ser construído você chamando vários especialistas para conversar entre si. Você não precisa mais ter um cara que conhece de tudo, mas você pode ter um grupo que é formado por pessoas que têm cada um a sua especialização, de modo que esse grupo tenha uma visão geral, tá bom? Para dar um exemplo para vocês, a gente fala muito na informática de redes neurais, né? Rede neural é o nome que vem da biologia, né? Então, assim, isso já é um exemplo de né, um conhecimento cruzado aí. A gente fala muito a própria questão da inteligência artificial, né? Existe hoje uma busca muito grande sobre a mente, né? Se explicar a mente, né? A explicação da mente, assim, ninguém conseguiu explicar a mente, né? Nenhuma área conseguiu explicar sozinha a mente. A biologia não conseguiu, a física não conseguiu, química não conseguiu. Então, assim, a informática, né, tentou com essa coisa da inteligência artificial, vamos criar aqui uma mente humana, né, e tal. A inteligência artificial hoje já deu origem ao machine learning, ao deep learning, vários desdobramentos, e estamos longe ainda de construir uma mente humana artificial, né? Então, busca-se hoje uma explicação para a mente que passe por tudo isso, entendeu? Uma explicação que passe por todas essas áreas aí. Então, talvez quem explique a mente algum dia não seja nem o físico, não seja nem o biólogo, nem o médico, nem o cara das ciências da computação, mas seja você ter uma explicação que englobe todos esses caras aí sentados numa mesa, todas essas áreas do conhecimento, né? Sentadas numa mesma mesa para buscar explicação. Então, eu acho que uma característica da ciência moderna que eu vejo hoje é essa necessidade da comunicação. Tá? Essa necessidade de se comunicar. Isso é papo de 20 anos atrás, era impossível você pensar no porquê que o físico tem que falar com o biólogo. Né? Tem muita coisa, muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu acho que isso, se eu tivesse que destacar uma característica da ciência moderna para colocar, eu colocaria isso. É claro que, de novo, assim, a gente só vai ter uma clareza de fato disso com o passar do tempo, né? Quando a gente tiver mais do futuro e olhar para esse momento histórico que a gente está vivendo. Bom. Ok, Leandro, quer dizer que tão cedo a gente não tem o HAL 9000, ainda bem, né? Ainda não. Bom, gente, foi muito bom o assunto, a gente trabalhou com bastantes coisas que fazem a mente fervilhar, isso foi bom. Nós já estamos chegando no final do nosso programa. Gostaria de agradecer ao Leandro, tá? Ao Jorge, à Flávia. Tá? Estamos aqui no nosso café planetário. E no próximo café nós vamos estar tratando da história do planetário da cidade do Rio de Janeiro. Não percam, vai ser um assunto bem interessante. E nós vamos estar aqui novamente uma equipe de pessoas conversando sobre um assunto empolgante. Espero que, de fato, vocês possam estar gostando, participando do nosso canal no YouTube, onde estão todos os nossos vídeos. Nós temos vários outros vídeos lá, em várias outras séries, e esse é o nosso programa Planetário Café. Obrigado.